Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Hoje nós vamos falar de garantia, margem e deságio, tá? Isso é muito importante para que os senhores e as senhoritas tenham isso em mente. Por quê? Por conta de ser o nosso escudo, a nossa fortaleza emocional está dentro desses três elementos aí. A gente precisa primeiro saber o que está fazendo em relação à margem, a gente tem que saber o que está fazendo em relação a deságio, a gente tem que saber o que está fazendo em relação à locação em garantia, pessoal, tá? Então muita gente quebra porque não consegue alinhar esses requisitos. Beleza? Então aqui, pessoal, eu trago para vocês margem barra deságio. Show? Então o que acontece? Garantia, toda vez que você vai vender opções, tá? Já que o nosso assunto aqui é focado em opções, para você vender call ou put, você precisa ter em garantia essas crianças aqui, ó: dinheiro, ações ou renda fixa, certo? Então veja bem, dinheiro e renda fixa devem ser alocados rigorosamente, obrigatoriamente para a venda de put, beleza? Ações rigorosamente para a venda de call, de ações e do mesmo ativo que você tem em carteira. Ponto. Isso é regra para não quebrar. A corretora, pessoal, ela vai te dar margem para você usar no que você quiser. Você vai poder alocar dinheiro e vender call de ações. Você vai poder alocar ações e vender put. Mas isso é o começo do fim, tá? Desculpem eu ser radical nessa parte, mas é isso que quebra os que não são merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil. Porque se você quer continuar em pé no mercado, com crise ou sem crise, você nunca pode estar alavancado. Isso é regra de merendeiro e de merendeira. Não pode alavancar, beleza? Então, pessoal, como eu citei, o dinheiro, tá? Ele serve para operar opções put. A renda fixa serve para operar na sua originalidade opções put. E ações servem para a gente operar as call, beleza? Vamos dar um exemplo na prática. Eu coloquei na garantia, tá? Eu arrastei para a garantia o dinheiro, fui lá na CLIA, né? Deu o exemplo da CLIA, né? Eu arrastei as ações que eu tenho 100 ações de Petro, eu coloquei na garantia. Eu peguei minha renda fixa, que é o Tesouro Direto, arrastei e coloquei na garantia. Vale salientar que 99,9% das corretoras só aceitam o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, o cheio, tá? Tem algumas corretoras que aceitam pré-fixado, aceita IPCA, Tesouro IPCA, mas a regra, a obrigatoriedade da corretora é aceitar Tesouro Direto, tá? O Tesouro Selic. E dinheiro também ela é obrigada a aceitar, né? E ações também. Então, se eu quero vender uma call, tá, de Petro 4, primeiro eu tenho que ter 100 ações de Petro 4, tá? A bolsa só aceita
venda de coberta, tá, de ações em lote de 100. Então você precisa ter 100 ações de Petro 4, ou de Bradesco, ou de Itaú, de Itaúsa, de qualquer ativo tem que ser 100, salvo quando há bonificação de ações ou bonificações basicamente ou fração de ações, quando resolve distribuir, né, uma fração de ação e em percentual, você tem bonificação, a palavra correta é essa, bonificação. A CEMIG anuncia que vai ter uma bonificação de 15%, então ela vai, teoricamente, se você tem 10 ações da CEMIG, ela vai te dar 1,5, ela não pode te dar fracionário, então ela te dá uma ação e o meio ela vai te dar em dinheiro, ela vai fazer um rateio de sobras e vai te dar em dinheiro, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com o número inteiro, certo? Então se eu tenho 100 Petro 4, eu estou habilitado para vender 100 Petro 4, beleza? Aí eu vou lá, escolho um strike acima do meu preço médio de preferência e lanço aquela opção, tá? Beleza, eu não vou entrar em detalhe de strike, qual o strike, porque essa aula aqui é só para explicar o que acontece com a margem, beleza? Então vocês percebem o seguinte: eu estou com a minha garantia locado 100 Petro 4, R$1.000 em dinheiro e um tesouro direto, certo? Quando eu tenho tudo isso em garantia, a corretora permite que eu alavanque. Esse que é o problema, pessoal. Você tem que ter consciência social. O que é a consciência social? Se eu tenho 100 ações de Petro, eu só vou lançar 100. Mas quando você abrir o book para lançar as opções de Petro 4, ela vai dizer assim: meu amigo, você pode lançar 600, 700, 1.000, porque cada corretora tem uma alavancagem, tá? Quem não tem alavancagem, por exemplo, é o Banco Itaú. O Banco Itaú ele só vai deixar você vender 100 Petro 4. Por isso que muita gente não gosta de operar pelo Itaú. Porque ele só te deixa operar o que você tem. Sacou? Então se não tiver, por exemplo, se você tiver 1 milhão de Petro 4 na carteira e quiser vender 100 puts de Petro 4, o Itaú não libera, porque as coisas têm que falar a mesma língua. Ação vende call, tesouro direto e dinheiro vende put. Então lá eles seguem rigorosamente isso. As corretoras brasileiras não, elas aceitam você colocar isso tudo aqui para vender qualquer coisa de call e de put. Então você tem que ter consciência social, o dinheiro é teu, entendeu? Fica lá o bichão lá gritando: ei, aproveita, tá barato, vende, tu tem margem, vai lá. Começo do fim, tá? Então eu já fiz a minha operação de Petro 4, eu estou coberto. Se o papel disparar, eu tenho ele para entregar em mãos. Put, pessoal, vamos supor que eu tenho, como eu tenho R$1.000 em dinheiro, eu não quero usar meu tesouro, eu quero usar só os R$1.000 que eu tenho em dinheiro. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar algum papel, por exemplo, que tenha o valor de R$10 ou de R$5, dando um exemplo, tá? Então, se eu tiver um papel, por exemplo, a Cielo, eu quero vender uma put de Cielo no Strike 5. Então, se são lotes de 100, com R$1.000 eu consigo vender 200 Cielo 3. Vendo 200 puts de Cielo 3. Beleza? Beleza, tá tranquilo, essa que é a regra. E ainda tem esse tesouro aqui, que eu posso vender mais puts, certo? Então, pessoal, se eu tiver algum ativo, por exemplo, que uma put que esteja com strike de R$12,
Então, se eu vender 1000 puts desse strike, eu tenho que ter 12 mil reais para honrar o compromisso, certo? Então, vocês tomem cuidado, porque no rodapé da CLIA, por exemplo, vai aparecer uma quantidade de margem maior do que a soma do patrimônio de vocês. Então, ela já está te dando um passo para o cemitério, tá? Ela já está dizendo assim: olha, meu amigo, o coveiro está ali, a funerária fica ali, entendeu? Eu costumo dizer com meus colegas de grupo lá de WhatsApp que só tem uma condição para me alavancar e vender a descoberta: é se entrar um cara aqui na minha casa, apontar uma arma na minha cabeça e dizer: meu amigo, se tu não vender a descoberta, eu vou te matar, tu vai morrer agora. Aí, entre a minha vida e vender uma opção alavancada, eu prefiro perder o dinheiro, né, e continuar vivo, né? Só nessa condição que eu faço isso, que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Então, renda fixa, dinheiro, obrigatoriamente venda de put. Ações, obrigatoriamente venda de call. Beleza? Agora, a gente vai falar sobre garantias, pessoal. Isso é muito importante, tá? A garantia com essa correlação aqui tá tranquilo. Garantia barra deságio. O que acontece? Toda ação tem um deságio, tá? Petrobras tem um deságio de 12%. Ou seja, o que é esse deságio? Deixa eu apagar aqui. Que é o deságio, certo? Bom, se eu tenho 100 ações e um deságio, vamos dar um exemplo de um deságio redondo. O deságio é 10%. O que é que vai acontecer? Você só vai poder lançar 90 papéis, certo? Só o que a corretora faz? Ela te dá uma margem maior que 100 para ela compensar esse deságio, porque ela está pensando, tá? Quando ela faz esse deságio, ela está pensando de tu usar isso aqui para outra coisa, tá? Isso eu estou falando lá no módulo da CLIA. Tem corretora que altera esse deságio aqui. Então, margem hoje é uma coisa muito subjetiva. Nem a Bovespa sabe calcular direito isso, porque tem a margem da Bovespa e tem a margem da corretora. Aí são duas margens que ficam oscilando, certo? Como é que o investidor não se atrapalha com isso? Muito simples. É simplesmente ele vender no máximo até só o que ele tem, tá? Então, é você que tem que ter autodisciplina para não quebrar. Ponto. Então, esse deságio aqui de 10%, se as ações da Petro valem R$30, você tem direito a operar R$2.700 como dinheiro, sacou? Então, seria o seguinte: se ela vale 30, deságio de 10%, tem que tirar R$300. Então, o deságio nada mais é que um percentual que te limita a vender call e put. Serve para isso, entendeu? Então, se eu tiver, por exemplo, um Tesouro Selic, tem uma corretora chamada Nuinvest, né? A corretora Nuinvest, ela tem um deságio em cima do Tesouro Direto. Não deveria. Tesouro Direto e dinheiro é zero deságio. Mas tem corretora que, dependendo do pânico que o mercado sofre, ela tira um pouco da tua garantia. E é por isso que muita gente quebra, principalmente quem usa 100% da margem, tá? Claro, se você tiver coberto, não tem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, se você subir esse deságio aqui para 15%, que está tendo um pânico no mercado. Se o mercado subir esse deságio para 20%,
Só que tu está coberto. Tu vendeu 100 ações de Petro e o teu deságio está diminuindo, mas a corretora vai entender que você está coberto. E se ela não entender, não tem problema nenhum, você está coberto. Isso é que importa, tá? Ela não vai poder te cobrar nenhum tipo de taxa por isso. Por isso que o suicídio começa quando você tem 100 ações de Petro e coloca em garantia as ações para vender put. Aí você só tem ação aqui na carteira, aqui, ó. Você só tem 100 ações de Petro. Pronto. Você só tem 100 ações de Petro. Aí o mercado desabou. Aí o deságio aumentou para 20%. Você está vendido lá em put, um strike, por exemplo, R$30. Está vendido em 100 puts, de um strike R$30. Aí você diz assim: ah, mas eu tenho, Carlos, eu tenho 100 Petro, está lá na garantia, está tudo certo. Não. Quando sofreu o deságio da corretora mais o deságio da bolsa, isso aqui vai ficar valendo tipo 2.200, 2.300, tá? Tipo isso. Vai tirando o valor da tua garantia, investidor. Isso vai tirando o valor da tua garantia. Sabe o que é que vai acontecer? Você tem um compromisso para honrar de R$3.000, que você vendeu lá 100 puts de Petro a R$30. Aí a Petro afundou para R$25. Então tu imagina com deságio de 20%. Se a Petro cair para 25%, a tua garantia já é 2.500. Com 20% de deságio, vai ter que tirar quanto? R$500, porque 10% de deságio em 25 é 250. Então a tua garantia cai para 2.000, tá? R$2.000. Isso aqui, ó. R$2.000. Então aí, meu irmão, aí é caixão em vela preta. Por quê? Porque está valendo R$2.000 a tua garantia, ela é variável, por isso que você não pode, cara, ficar vendendo, colocando ações em garantia e operando como se nada tivesse acontecendo, como se tu estivesse no paraíso, entendeu? Não pode, porque quando isso acontecer, que tu for olhar lá, a chamada de margem tá chamando margem, tá? Você começa a ficar sem dormir. Então, psicologicamente, isso te abate. O que é que tu vai fazer? Tu vai querer zerar a posição num prejuízo do prejuízo, porque a tua put vai valorizar, como a gente fez falou na aula anterior, a tua put valoriza e a tua garantia cai. Então, o que é que acontece? A put foi para cá, certo? Valorizou, e a tua garantia fez isso, ó. Caiu. Então aqui é a tua garantia, aqui é a tua put. E agora? Put valorizou, chama margem. Garantia caiu, a margem fica pior do que já estava. Perceberam por que não pode, a gente não pode colocar ações e garantia e vender put? Exatamente por isso, tá? Então, quem quer ficar vivo no mercado tem que saber disso, tá? Até porque eu só opero vendido. Ah, tem jeito de salvar isso aí, Carlos? Tem, travando, só que vai ser cara essa trava. Tu vai ter que buscar dinheiro, entendeu? Para poder travar. Aí sim, aí travou, mas isso é assunto para outra aula. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que vocês só podem se comunicar com coisas que têm o mesmo valor. Ah, Carlos, então é o seguinte: se a Petrobras disparar e eu estou vendido de call, eu vou quebrar? Não, você tem ação para dar em garantia. Então, por exemplo, se você vender uma call strike 33, aí a Petrobras anuncia um dividendo de R$30, meu amigo, a Petrobras vai para 60 no outro dia. Isso aí pode ficar tranquilo que vai a 60.
Aí tu vai dizer, e agora, Carlos, eu vou quebrar? Não, você vai entregar 30, porém você tem ação, entendeu? Você tem ação, então não importa se ela for ao infinito e além, igual o Buzz, né, do Toy Story, não tem problema, tá? Então isso chama-se estar coberto, por isso que o nome é venda coberta. Put é a mesma coisa. Por exemplo, se você tem R$1.000, como a gente deu exemplo na anterior, e você vendeu 200 puts de Cielo, bom, então você está coberto. Aí a Cielo cai para 2,50, você está coberto, porque você tem o dinheiro para honrar o compromisso a R$5. Então você tem os R$1.000 lá, garantindo que se a Cielo for a R$1, tu vai honrar 5. Sacou? Aí tem rolar, já entra outra questão, mas eu estou só pontuando, tá? O que acontece com a nossa margem. Então a cobertura depende mais da gente do que da corretora. Então a gente tem que ter o quê? Autorresponsabilidade com o nosso dinheiro, saber que a gente trabalhou para colocar esse dinheiro na bolsa, já somos privilegiados de poder alocar capital em mercado que a gente não precise, tá? De imediato, que o mercado de capitais de renda variável ele tem que ter essa observância, né? Você não pode ficar querendo tirar dinheiro toda hora do mercado de capitais, rodando, girando ele, se você não souber bem operar as suas opções para fazer elas te renderem, fazerem renda para você. Só tentando sorte é complicado, né? Então, pessoal, é isso que a gente queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido que isso é extremamente necessário, tá? Deságio arrebenta o camarada, vender put com ações e garantia arrebenta o camarada. Não pode, é proibido, tá? Na mentoria isso é o tempo todo frisado, beleza, pessoal? Então eu espero ter sido claro, espero ter dado algo que vocês possam absorver. Façam leitura desse vídeo aí mais vezes e vocês estão com a vida ganha. Agora o Merenda vai partir para a próxima, beleza? Muito obrigado, valeu mesmo, mas não é para a próxima vida não, é para a próxima aula, pessoal. Tamo junto, muito obrigado quem ficou até aqui, até a próxima. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!